Muito boa tarde, excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Doutora Elisa Salgueiro. Muito boa tarde, excelentíssimo Senhor Administrador da Matosinhos Habite, Doutor Tiago Maia. Muito boa tarde, minhas senhoras e meus senhores. Antes de mais, permitam-me dizer que é um enorme gosto receber-vos aqui no Salão Nobre da Junta de Freguesia da Senhora da Hora para falar de um assunto tão importante quanto é a área de reabilitação urbana. E como não podia deixar de ser, tenho que agradecer o excelente trabalho que a Câmara de Matosinhos tem feito sobre este assunto e, em particular, a Matosinhos Habite, porque realmente, graças a este projeto que é a ARU, vai permitir que as nossas habitações sejam requalificadas e que deem melhorias e condições aos seus proprietários para melhorarem as suas habitações. E, neste sentido, acho que é de louvar todo o trabalho que tem sido feito e eu e o meu Executivo só temos de agradecer. Neste sentido, um bem-aja à Câmara, um bem-aja a Matosinhos Sport e espero que, a Matosinhos Habite, e espero que esta sessão decorra da melhor maneira possível e que vá de encontro aos interesses da nossa população. Muito obrigado. Olá, boa tarde a todos. Agradecer então as palavras do Sr. Presidente da União de Freguesias. Este acaba por ser um trabalho que é um trabalho construtivo e participado e que envolve aqui diferentes entidades, nomeadamente os serviços da Câmara, mais concretamente o urbanismo, os próprios serviços da Matosinhos Habite e também aqui a participação próxima da União de Freguesias. Hoje, como não poderia deixar de ser, abrimos aqui espaço para a participação da comunidade, fazemos aqui uma apresentação, uma proposta da delimitação daquela que poderá vir a ser a área de reabilitação urbana. Em Matosinhos já temos 4 áreas já delimitadas e estamos nesta fase a trabalhar para 7 novas ARUs. Quero só dizer que ao longo desta semana teremos mais 2 sessões, uma já na próxima quarta-feira e que procurará apresentar as delimitações para Fita, Lavra e Santa Cruz do Bispo e uma na sexta-feira que irá apresentar as delimitações, a proposta de limitação para Fita, para Custóias, Lessa do Alio e Guifões. Contaremos ainda com a participação da comunidade até ao final do mês para que este seja um trabalho o mais enriquecedor possível, porque só com a participação da comunidade é que acaba por existir aqui uma transparência e um processo construtivo em toda a sua globalidade. Estaremos depois também disponíveis, uma vez que isto está a ser partilhado nas redes sociais, estaremos disponíveis para receber todos os comentários e daremos resposta, não digo hoje, mas ao longo do mês de junho. Obrigado. Bom, muito boa tarde a todas e a todos. Quero cumprimentar todas as pessoas aqui presentes e também aquelas que nos acompanham através das plataformas online, que é a nova forma de trabalhar com que nos temos habituado. Em condições normais, o Salão Nobre desta União de Freguesias aqui da Senhora da Hora, deste edifício, estaria cheio de gente, como estivemos quando apresentamos a ARU de São Mamede em Festa, em que o espaço foi pequeno para receber tantas pessoas. Hoje não pode ser, mas estamos a trabalhar respeitando as regras do distanciamento e a exigência que o desenvolvimento do Conselho nos coloca. Quero cumprimentar, em primeiro lugar, o nosso anfitrião, o Sr. Presidente Leonardo Fernandes, que nos acolhe aqui, o Dr. Tiago Maia, que é o Administrador Executivo da empresa Matosinhos Habite e que dirigiu todo este trabalho, o Dr. Daniel, que é nosso consultor, que tem acompanhado, que já conhece tanto isto quanto nós, ou mais, que trabalha na 4NER, que é o nosso parceiro para este trabalho. E aqui na sala estão muitas outras pessoas importantes, além do Executivo da União de Freguesias, o Sr. Vereador Valentim Campos, o Sr. Diretor da Gestão do Território, Arquiteto Luís Berrance, que no fundo coordena os serviços que na parte da Câmara também tem desenvolvido todo o trabalho, a Sra. Arquiteta Isabel Flores, que me acompanha também nesta área, e não está aqui, está representada a Matosinhos Habite na pessoa do seu Diretor-Geral, Engenheiro Alcino Glória, mas não está aqui uma vasta equipa de pessoas que permitiram que isto acontecesse, um trabalho de grande envolvimento e exigência, que se traduz e conclui com estas apresentações que vamos fazer hoje e nos próximos dias, de que se trata, afinal,
de dar a conhecer propostas que temos de reabilitação do nosso território e de desenvolvimento mais coeso de todo o concelho. Quando foi lançada esta estratégia de reabilitação urbana por parte do Governo, foi lançado aos municípios este desafio de olharem para o seu território e identificarem zonas que lhes pareça mais consentâneas com uma estratégia de investimento e de renovação de todo o edificado e também do próprio investimento público. Ou seja, Matosinhos tem 4 uniões de freguesia, nós continuamos a trabalhar muito no raciocínio das 10 antigas freguesias, não nos habituamos nem queremos habituar ao modelo das 4 e, portanto, olhamos para as 10 antigas freguesias e tentamos identificar parcelas desses territórios onde vale a pena apostar, quer desafiando os particulares a reabilitarem estas zonas, quer a próprio município acompanhar. Já o fizemos, como aqui já foi dito pelo Dr. Tiago Maia, em 4 áreas. Há 2 em Matosinhos, a zona de Matosinhos Sul e a zona da Quadra Marítima, a zona de Lessa da Palmeira, aquele coração mais histórico, e Samamede em Festa. Agora estamos nas outras 7 freguesias que faltavam a apresentar, e começamos hoje, também em cada uma delas, no fundo há uma área destas freguesias em que haverá como um zoom, que nós olhamos mais proximamente para essas parcelas do território e dissemos quem quiser vir investir aqui, quem trouxer para aqui as suas opções de reabilitar fogos, reocupar casas, terá benefícios associados. Quer se recorrer à banca, a própria banca tem financiamento em condições especiais, portanto ajuda as pessoas que queiram recuperar as casas, quer depois do ponto de vista do IMT, que fica isento na primeira transação, quer do próprio IMI, que pode ficar isento ou 3 anos e depois podem ser mais 5, e o IVA que pagar na empreitada é um IVA de 6%, portanto são um conjunto de condições que tornam mais atrativo, mais interessante, quem estiver a pensar em vir ter uma casa nova ou reabilitar, escolher estas zonas para o fazer. Isto significa que nós queremos que o concelho de Matosinhos se desenvolva de uma forma coesa e policêntrica. Matosinhos não é só a zona junto à costa, não é só a cidade de Matosinhos ou de Lessa da Palmeira, e mesmo na Senhora da Hora ou em Samamede em Festa não são só o círculo à volta dos seus centros cívicos. Nós queremos que as populações regressem às zonas mais tradicionais, queremos que quem queira vir viver para Matosinhos concelho não escolha apenas os locais que já por si são mais atrativos, o que queremos é dispersar por todo o território esta procura, esta atratividade que Matosinhos tem tido, que tem, obviamente, alguns aspectos menos positivos, tem a ver com o preço do metro quadrado que Matosinhos continua a apresentar. Nós somos, na área metropolitana do Porto, o segundo concelho com preço por metro quadrado mais elevado, que resulta de aspectos positivos como a requalificação e a atração que o nosso concelho tem gerado, mas também tem outra face, que o facto de muitas vezes os jovens ou pessoas com menos recursos não terem condições para encontrar uma habitação em Matosinhos. Por outro lado, temos assistido, e os censos vão dizer muito em breve, que há uma grande divergência entre o número de pessoas que procura habitação e o número de fogos devolutos. Há muitos fogos em Matosinhos que não têm qualquer utilização, que estão abandonados, e a Câmara está neste momento a fazer a identificação desses fogos para poder ter uma política fiscal discriminatória, no sentido de penalizar quem tem esses fogos em algumas circunstâncias. Estamos a fazer essa identificação. Como sabem, nos últimos 3 anos a Câmara reduziu sucessivamente a taxa de IMI, não estamos a falar de agravar drasticamente o IMI, estamos a dizer que as pessoas que têm esses fogos devolutos podem não ter esses benefícios da redução do IMI. Portanto, um dos grandes desafios para quem tem de gerir o território é aproximar esta necessidade de habitação com a disponibilidade de habitação. E as áreas de reabilitação urbana são uns desses instrumentos, porque se alguém que tem uma casa que não usa, ou que herdou, ou que já foi sua e que está desocupada, pode não ter grande interesse em fazer lá investimento para recuperar, mas com um instrumento destes, em que percebe com boas condições por parte da banca, com IVA reduzido, com benefícios fiscais associados, que pode ser interessante. E, portanto, não é necessário apenas construir novos edifícios, não temos de pensar sempre em nova habitação, temos também de pensar
em reabilitar o que já existe. E, por outro lado, todos nós conhecemos, em Matosinhos, como em qualquer parte, sobretudo nas grandes cidades do país, que há muitas zonas dos centros históricos onde é triste percorrermos algumas artérias porque elas têm casas abandonadas, degradadas, e nada pior que para uma cidade e um concelho que se quer coeso, bonito, desenvolvido e atrativo do que ter estes espaços. Portanto, as ARUs têm exatamente esse propósito. Hoje vamos apresentar a área da Senhora Dora, que está escolhida para esse efeito, desafiando, por um lado, as pessoas que queiram participar agora a darem a sua opinião, e depois, quando ela estiver aprovada, espicaçando quem tem vontade de investir, que seja os pequenos particulares, seja os investidores privados, seja pequenos investidores privados, seja os grandes fundos que nos procuram, que não podem estar só interessados em Matosinhos Sul, têm também que ver para estas áreas da cidade, aqui da cidade da Senhora Dora, e nós estamos confiantes que isto vai ser possível. É claro que depois a Câmara também fica com a responsabilidade de requalificar estas zonas, tornando as vias mais atrativas, mais qualificadas, os pavimentos, já sabemos, os passeios, criando zonas de mobilidade suave, criando as ciclovias, pondo a semaforização diferente. Tudo isto requer, por um lado, interesse por parte dos particulares e, por outro lado, investimento municipal para que as zonas de reabilitação urbana sejam grandes pulmões novos da cidade em termos de vida urbana que nós pretendemos. E hoje não é o primeiro dia do dia da ARU da Senhora Dora, porque ela já está há muitos meses a ser trabalhada. Quero cumprimentar a equipa da Matosinhos Habite, liderada pelo Dr. Tiago Maia, porque foi a Matosinhos Habite que ficou com a responsabilidade de o fazer e fê-lo a par da criação de uma estratégia local de habitação, dos programas da renda acessível, do primeiro direito. Está a acontecer tudo ao mesmo tempo. Nós temos uma estratégia local de habitação no valor de 57 milhões de euros que estamos a aplicar, e temos todo este trabalho. É uma equipa muito pequena, de pessoas que estão muito motivadas e entregues ao serviço, e eu quero dizer que quando se fizer o balanço deste trabalho, claro que foi um tempo muito difícil. O Governo pôs a fasquia a um nível muito alto. Sem a visão política deste Governo, nós não estaríamos neste processo, porque é uma orientação nacional. O objetivo é que nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril todos tenham uma casa digna. Não é fácil. Nós temos inscritos 1.116 agregados familiares que esperam por habitação no concelho, e isto também será uma forma de colocar no mercado casas em condições que todas e todos consigam alcançar, e que quem não é de cá e quer vir viver para cá também encontra nestas áreas zonas particularmente interessantes. É isso. Dito isto, assim, de uma forma mais comum, o meu objetivo é sobretudo que as pessoas que estão a ver-nos pela net, que percebam o que é que estamos a falar, e que depois venham percorrer estas ruas, ver as casas que estão à venda, que com um pequeno investimento podem ficar muito bonitas, e mudar um pouco a face a estas zonas mais antigas que estão um pouco abandonadas. É isto, não é, Daniel? Queria lhe pedir então agora, com o seu conhecimento técnico, mais que desse continuidade a esta apresentação. Muito obrigado, e obrigado pelo convite à Quaternária Portugal para estar presente nesta e nas próximas duas sessões públicas, no fundo, de esclarecimento e divulgação deste desejo já antigo de estender a todo o município a dinâmica da reabilitação urbana que se tem vindo a assistir, essencialmente em Matosinhos e Leça da Palmeira, e agora mais recentemente em São Mamede em Festa, e portanto o desejo deste Executivo era, no fundo, alargar isto a todo o município e dar a possibilidade desta dinâmica se replicar. Eu trago uma apresentação que tentarei ser breve, até porque muitas coisas que vos queria dizer já foram transmitidas pela Presidente da Câmara, essencialmente, mas eu diria que esta sessão tem dois grandes objetivos. O primeiro é apresentar já a delimitação inicial, que esteve na base do trabalho, no caso da ARU, da Área da Reabilitação Urbana da Senhora Dora, e, portanto, confrontar-vos já com aquilo que é o mapa inicial, e também sabendo que este mapa não está fechado. E não sendo obrigatório, pelo regime jurídico da reabilitação urbana, no fundo, fazer uma discussão pública sobre o que é uma proposta de território a delimitar, nós, e quando digo nós, Câmara Municipal de Matosinhos Habite, consideraram que seria interessante
antes de apresentar o mapa como definitivo ou fechado, dar oportunidade às pessoas, aos cidadãos, aos investidores, seja quem for, de se poderem pronunciar relativamente a este território que nós pretendemos trabalhar como área de reabilitação urbana. Portanto, esse é o primeiro grande objetivo desta sessão. E o segundo é aproveitar, uma vez que estamos numa sessão pública, divulgar e, no fundo, ajudar a passar a palavra daquilo que são os incentivos que estão disponíveis para quem quiser reabilitar nestes territórios que estamos agora a trabalhar. E, portanto, estes são os dois grandes objetivos, fazendo antes um necessário contextualização, mas tentando ser muito breve, apenas para, no fundo, que todos possamos falar a mesma linguagem quando se fala de reabilitação urbana. É uma temática que já não é recente, ela já está na agenda mediática desde 2009, 2010, essencialmente, e, portanto, não é propriamente uma novidade para ninguém, mas foram introduzidas novos quadros legislativos que, no fundo, vieram regulamentar esta nova dinâmica da reabilitação urbana. Interessa perceber que, do quadro dos conceitos, há aqui um que nos interessa destrinçar, que é o que diz respeito à reabilitação urbana e à reabilitação de um edifício. São coisas diferentes. Entendamos que a reabilitação urbana, no fundo, é como diz a lei e como está aqui, uma forma de intervenção integrada sobre um território já existente. E ela pode assumir várias formas. Pode assumir, obviamente, a reabilitação de um edifício que já existe, pode assumir a construção de um edifício novo num terreno que não tenha lá nenhuma construção, mas ao qual é necessário dar a estruturação necessária, e, portanto, ela abrange vários tipos diria eu, de operações urbanísticas. Construção, reconstrução, ampliação, alteração, conservação, demolição. Portanto, tudo está previsto e englobado neste conceito mais alargado da reabilitação urbana. Um conceito diferente, mas que interessa também perceber, é a reabilitação de edifício. E aqui, e isto depois verão no ponto final, que tem a relevância essencialmente naquilo que diz respeito à aplicação dos incentivos e dos benefícios fiscais, a reabilitação de edifício é obviamente mais restritiva. É um conceito que pressupõe uma pré-existência, ou seja, há um edifício qualquer que está em mau estado e sobre o qual nos vamos debruçar, vamos trabalhar e vamos reabilitar e, portanto, não fica de fora, diria eu, tudo o que é construção nova, demolições, grandes obras de ampliação que não sejam controladas e, portanto, ela intervém necessariamente sobre um objeto que já existe. E o que é uma área de reabilitação urbana, ou uma ARU, que vamos agora ouvir falar durante os próximos minutos e nas próximas sessões? Uma área de reabilitação urbana mais não é do que um território que está delimitado e que tem problemas de degradação, de obsolescência dos edifícios, das infraestruturas, dos equipamentos e, portanto, necessita de uma intervenção integrada e que, muitas vezes, não basta só ser da responsabilidade dos proprietários que lá estão, mas também do poder público e, nomeadamente, municipal, para a melhoria das condições infraestruturais básicas daqueles territórios. Uma área de reabilitação urbana, ou a delimitação de uma área de reabilitação urbana por si só não obriga a que, em primeiro lugar, os proprietários intervenham sobre o seu património, isso nada disto é vinculativo para os privados, mas tenta incentivá-los a reabilitar o seu património. Esta é a palavra-chave e é aquilo que também com estas sessões se pretende fazer, é informar e incentivar os proprietários a intervir sobre o seu património. Há um outro conceito que é importante e que estará na segunda fase de um qualquer trabalho deste género, e é depois de estar delimitada a área de reabilitação urbana, é necessário então definir a operação. A operação de reabilitação urbana, ou a ORU, também como mais um acrónimo que se vai já incutindo na nossa linguagem da urbanística em Portugal. E a operação de reabilitação urbana é, no fundo, o conjunto de intervenções para qualificar aquele território que nós delimitamos como área de reabilitação urbana. Uma pequena nuance que não terá muito interesse nesta fase, mas que vai ter interesse mais para a frente, que é haver a possibilidade de termos dois tipos de operações. Uma
simples e uma sistemática. Todas as que existem em Matosinhos, as 4 que já estão delimitadas, são operações sistemáticas e que, no fundo, consistem em intervenções integradas e que pressupõem não só uma intervenção sobre os edifícios, mas também sobre o espaço público, sobre os espaços verdes, sobre as infraestruturas urbanas, sobre as condições de mobilidade e circulação. Portanto, é uma operação mais abrangente e que envolve outro tipo de políticas também municipais e, portanto, há esta distinção entre a simples e a sistemática, sendo que a simples versa essencialmente sobre os edifícios e procura incentivar os proprietários a fazerem essa mesma reabilitação. Em que ponto é que nós estamos? Estamos obviamente a arrancar, apesar de já ter sido dito que o trabalho já vem de alguns meses esta parte, mas nós estamos ainda na primeira fase que a lei prevê, que é a delimitação da área de reabilitação urbana. Depois de estar delimitada, os municípios têm 3 anos para avançar para a aprovação da operação de reabilitação urbana. Se não o fizerem, esta área caduca e, portanto, deixa de ter efeito legal. Portanto, há aqui este calendário que também interessa ter presente, que é a Câmara de Matosinhos quer concluir rapidamente este processo de limitação da área da reabilitação urbana da Senhora da Hora, mas depois sabe que tem 3 anos para continuar o trabalho, para definir e programar toda a intervenção para este mesmo território. Nós, como estamos a ver ali nesta espécie de cronograma, estamos no primeiro ponto, que é a elaboração da proposta de limitação da área da reabilitação urbana da Senhora da Hora, e, portanto, ainda há um longo caminho até chegarmos ao fim, que pressupõe também não só a interação com os órgãos autárquicos, com a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal, mas também com o próprio Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, que é quem supervisiona esta atividade em Portugal. Já foi dito que já existem 4 áreas de reabilitação urbana delimitadas no concelho: Lessa da Palmeira, Matosinhos, Matosinhos Sul e São Mamede em Festa, sendo que para as 3 primeiras já está também aprovado e publicado em Diário da República a respectiva operação de reabilitação urbana, consagrada numa estratégia de reabilitação urbana. São Mamede em Festa, o trabalho está em curso, ela foi publicada em junho de 2020, portanto até junho de 2023 a operação tem também que ser aprovada nos órgãos próprios para poder ter efeitos legais. Não sei, a ideia não é olharmos para este mapa com muito rigor, é só percebermos aquilo que já foi dito, é que estando aqui neste tom mais rosado as 4 áreas de reabilitação urbana que já existem, a ideia, o objetivo do Executivo seria alargar a todas as outras 10 antigas freguesias esta mesma possibilidade de incentivar a reabilitação urbana. E, portanto, foi sendo trabalhado entre os serviços técnicos da Câmara, essencialmente planeamento, urbanismo e património, e depois também os serviços técnicos da Matosinhos Habite, foram sendo esboçados algumas abordagens preliminares àquilo que podiam ser as próximas 7 áreas de reabilitação urbana no concelho, e são estas que estão aqui neste tom mais acastanhado e que, como podem ver, assumem diversas formas, mas têm, diria eu, todas elas uma dimensão muito semelhante entre elas, e, portanto, não há aqui grandes distinções do ponto de vista do território abrangido em cada uma delas. O nosso trabalho, e a Quaternaire Portugal foi contratada pela Matosinhos Habite para elaborar apenas 4 destas 7, interessa também dizer isso. As outras 3 estão a ser elaboradas com recursos internos, quer da Câmara, quer da empresa municipal, e, portanto, contrataram uma empresa de consultoria para fazer, no fundo, o processo não só de levantamento, mas também de caracterização e diagnóstico de 4 destas, que são Guifões, Santa Cruz do Bispo, Perafita e Lessa do Balio, mas, obviamente, os pressupostos são parecidos, a abordagem é muito semelhante, os incentivos fiscais são semelhantes às 7, não são semelhantes, são iguais às 7 áreas de reabilitação urbana, e, portanto, pediram-nos também para estar, nomeadamente hoje, a apresentar aqui o quadro preliminar dos incentivos e a própria proposta de limitação. A metodologia entre nós e o município e a Matosinhos Habite assenta essencialmente nesta partilha e de bastantes reuniões preliminares de discussão para termos bem noção da abrangência que se pretende dar ao processo, e, portanto, estes processos também de auscultação são para nós técnicos fundamentais, porque permitem obter os contributos que nós, por muito bem que possamos conhecer o território, não conhecemos tão bem como quem cá mora, como quem trabalha, e, portanto, a oportunidade de também podermos recolher alguns contributos é para nós fundamental para podermos melhorar também o trabalho que estamos a elaborar.
No caderno de encargos da contratação era possível constatar que havia um conjunto de motivações e pressupostos e critérios para aquele mapa que nos foi apresentado das áreas de reabilitação urbana. E no caso específico da Senhora da Hora, é possível também perceber, e a Sra. Presidente já falou isso no início, eu acho que isso é fundamental, que há aqui um conjunto de motivações do ponto de vista de planeamento que a Câmara tem vindo a implementar nos últimos anos e que aqui se continuam a observar. Falou, e muito bem, na questão do modelo policêntrico que está plasmado no novo Plano Diretor Municipal de Matosinhos e que, no fundo, procura olhar para o território de forma mais nucleada, não se concentrando apenas nas grandes, eu nem diria só na cidade de Matosinhos e Lessa, mas também olhando só para a cidade da Senhora da Hora e mesmo de São Mamede. O objetivo é olhar para todo o território e perceber que outras centralidades é que existem e que interessa potenciar e, portanto, esse é um objetivo e uma motivação que estava à cabeça de todo este trabalho. Obviamente, depois com isto se pretende também captar e alargar a dinâmica que foi possível também observar nas áreas de reabilitação urbana que já estão delimitadas. Há uma diferença, eu diria que é claríssima, entre 2010 e 2020 sobre aquilo que se passou em Lessa da Palmeira, em Matosinhos e Matosinhos Sul. Portanto, a dinâmica da reabilitação urbana é de facto uma realidade. Interessaria tentar trazer um pouco desta dinâmica a outros aglomerados que tenham, e é outra motivação muito importante, que tenham também uma perspectiva de identidade e notoriedade histórica, ou seja, não estamos a falar de áreas urbanas muito recentes, estamos a falar e olhar para cada uma das 10 freguesias à procura dos territórios que tenham mais identidade, que tenham elementos patrimoniais muito relevantes e, portanto, é atrás disto que o limite da área de reabilitação urbana da Senhora da Hora vai atrás e, portanto, essa era também outra das motivações. Obviamente que depois estamos a falar de reabilitação urbana, precisamos de ter edifícios que precisem de ser reabilitados, estamos a falar de património que seja relevante e que precise ser reabilitado e estamos também a falar da possibilidade de colocar à disposição dos proprietários e dos cidadãos de todos os incentivos fiscais, de todos os estímulos financeiros que existam para a reabilitação urbana e, deste modo, permitir-lhes também aceder a alguns programas de financiamento a este nível. Do ponto de vista dos critérios mais técnicos, também explicar rapidamente que não é uma tarefa fácil, podemos pensar à partida que delimitar uma área da reabilitação urbana será uma tarefa fácil, mas quando começamos a olhar para o mapa primeiro e depois vamos ao terreno, começamos a perceber qualquer delimitação que nós façamos é sempre suscetível de ser contestada. E, portanto, nada que nós façamos tecnicamente poderá ter 100% de certeza que esta é a delimitação certa. E, portanto, peço-vos também que compreendam o exercício técnico, que não é fácil, porque isto trata-se sempre de traçar uma linha e do outro lado da linha ficará uma casa, ficará um espaço urbano que poderia ter o mesmo objetivo e que muitas vezes fica fora, porque senão nós nunca conseguiremos concluir esta linha e esta linha acabaria por ser igual ao limite administrativo da freguesia ou do concelho. E, portanto, foram definidos critérios para nós, equipa técnica, também conseguirmos, no fundo, aplicar no terreno e chegarmos a uma proposta que seja ajustada às motivações que eu expliquei anteriormente. E eles são estes que estão aqui. Em primeiro lugar, ajustar sempre que possível o limite da ARU ao perímetro urbano que está definido no Plano Diretor Municipal. Portanto, estamos a falar de reabilitação, estamos a falar de tecido urbano já existente, não estamos a olhar para, por exemplo, solo rústico. Não é isso que nos interessa. Interessa-nos o perímetro urbano que está delimitado no PDM em vigor. Uma nuance aqui naquilo que diz respeito aos terrenos que estão livres de edificação, ou em linguagem mais técnica, os terrenos expectantes. Nós temos aqui uma dupla abordagem. Quando olhamos para os limites das propostas base que nos foram entregues, o objetivo é excluir estes terrenos livres de edificação, ou seja, têm capacidade edificatória, mas a proposta é que eles fiquem fora da área da reabilitação urbana, desincentivando a expansão urbana. E porquê esta nuance relativamente aos restantes que estão no miolo da área da reabilitação urbana? É porque nesses o município entende que ali sim o objetivo é densificar, é colmatar, é urbanizar e, portanto, há esta distinção nos terrenos expectantes que estejam mais no miolo da área da reabilitação urbana da Senhora da Hora de, no fundo, eu diria quase que é privilegiar um pouco estas bolsas de terreno que ainda têm capacidade edificatória de construção, em detrimento de outras que estejam mais nas franjas e, portanto, evitar a expansão urbana desnecessária.
e favorecer, aliás, como está no próprio Plano Diretor Municipal de Matosinhos, a densificação e a colmatação. Também era um dos critérios, sempre que possível, incluir frentes urbanas que já estejam infraestruturadas e, portanto, já houve um investimento inicial, mas que nunca chegaram a ser edificadas. E, portanto, aqui o objetivo é também incluir, sempre que possível, estas frentes, incentivando a nova construção e a compactação do tecido urbano infraestruturado. E depois mais 2 critérios que são também muito técnicos, mas que são para nós importantes e que são factuais e, portanto, não nos deixam grande espaço para dúvidas, que é, em primeiro lugar, excluir uma nova figura que está prevista no Plano Diretor Municipal, que são as AUDACs, ou áreas urbanas disponíveis a consolidar, que mais não são, isto é transcrito do regulamento do PDM, áreas que, por apresentarem indefinições ao nível da estrutura viária e do ordenamento do espaço público, carecem de consolidação ou reestruturação do tecido urbano, por forma a garantir a coerência dos aglomerados e contenção da fragmentação territorial. Há uma opção de excluirmos estas áreas porque o PDM e a equipa técnica do município entende que a abordagem a este tipo de territórios deve ser homogénea a todo o município e não olharmos para cada uma das 10 freguesias de maneira distinta para esta especificidade do território e, portanto, elas têm que ser, no fundo, o programa para estas áreas tem que ser concretizada por via de uma unidade de execução prevista no PDM e, portanto, não interessaria aqui sobrepor instrumentos de planeamento, nomeadamente as áreas de reabilitação urbana, ao Plano Diretor Municipal e, portanto, a opção técnica foi de deixarmos de fora as áreas urbanas disponíveis a consolidar. Do mesmo modo, excluir as áreas urbanas de génese ilegal ou as AUGIs também, que em Matosinhos tem uma expressão muito significativa, no caso da Senhora Dora não é tão significativa como noutras freguesias, também interessa dizê-lo, mas que o objetivo da sua exclusão é muito semelhante ao anterior. Também aqui o município, para além de já ter muitos anos de procura de incentivo a estas áreas urbanas de génese ilegal, no fundo de se legalizarem e de poderem resolver o seu problema de base, é não incluirmos sempre que possível, porque às vezes é impossível deixar no miolo de uma área de reabilitação urbana uma AUGI. Temos casos desses, não na Senhora da Hora, mas sempre que possível também deixar de fora, porque, mais uma vez, a abordagem que o município pretende para estes territórios é uma abordagem que deve ser homogénea à totalidade do município e não ser tão discricionária em função do território que estamos a abordar. Chegados aqui, interessa apresentar e eu acho que a apresentação depois será também disponibilizada aos municípios, juntamente com a planta que nós trazemos aqui, que não se vê tão bem, mas ela vai ser depois também disponibilizada com mais pormenor, para cada um, calmamente, poder analisar e perceber que áreas é que está a ser abrangida por esta proposta, mas a proposta base é esta que está no vosso lado direito amarelo, no fundo sobre um ortofotomapa, que se percebe até o limite da proposta da Senhora Dora extravasa o próprio limite da freguesia, ela já entra na antiga freguesia de Custóias, não há mal nenhum relativamente a isto, não há aqui nenhum limite administrativo a não ser municipal, obviamente, para limitarmos uma área de reabilitação urbana, mas considerou-se que era interessante prolongar ao longo quer da linha do metro, quer da rua Cândido dos Reis, esta proposta de área de reabilitação urbana, em função dos tais critérios que vimos anteriormente, e, portanto, ela tem mais ou menos tem, diria eu, aqui alguns elementos estruturantes, a linha do metro, a Avenida Fabril do Norte, a Rua da Estação Velha, mais no sentido Poente Nascente, a Rua da Lagoa, mais a norte, a zona da Fonte do Cuco, a Rua da Fonte do Cuco e também a Rua Cândido dos Reis, e mais a sul, delimitada ali pela Rua da Barranha, a Rua do Carriçal e a Avenida Manuel Pinto de Azevedo. Limitando ali, lá está, nesta planta do lado esquerdo, podem ver a cor de rosa, as tais AUDACs, que falei há pouco, e portanto temos ali a zona de São Gens, que é uma AUDAC, e portanto foi um critério para estar fora, e portanto, em função daquilo que foi a análise técnica que o município fez, tendo em conta a avalia patrimonial, quer singular, quer de conjunto da Senhora da Hora, foi esta proposta que esteve na base da delimitação. E, portanto, assim, em pinceladas muito gerais, a proposta preliminar da área da reabilitação urbana da Senhora da Hora, que nós agora, no fundo, disponibilizamos para consulta e também para fazermos, também para darmos a oportunidade às pessoas reagirem, comentarem e colocarem as questões
soluções que entendam oportunas relativamente a este território. O processo foi semelhante em São Mamede em Festa, estando nós nesta União de Freguesia, também interessa dizê-lo, e portanto, nessa altura também, uma sessão muito participada, foi possível também recolher alguns contributos e eventualmente até fazer alguns acertos, sabendo que estes acertos serão sempre muito pontuais ou mais residuais, porque aplicando os critérios que eu vos apresentei, diria eu que não teremos aqui uma margem muito disruptiva relativamente ao território inicialmente proposto. Obviamente estamos abertos, e a Câmara está aberta, a fazer aqui ajustes pontuais a esta área da reabilitação urbana. Portanto, esta era a primeira parte da apresentação, aquela que é mais específica à Senhora da Hora e à área aquilo que será a futura área da reabilitação urbana de Senhora da Hora, que esperemos nós que esteja concluído o trabalho depois de, até ao fim do mês, recolhermos os contributos. Eu diria que até ao fim de julho gostaríamos de entregar já o primeiro dossiê para ser analisado pela Matosinhos Habite e pela Câmara Municipal, e penso eu que é até um objetivo do município conseguir aprovar estas áreas de reabilitação urbana até antes do período eleitoral, porque mal fiquem publicadas em Diário da República as áreas de reabilitação urbana, todos os incentivos e benefícios fiscais passam a estar automaticamente em vigor. E, portanto, isto é aqui também um forcing importante e um passo importante a dar, e, portanto, aquilo que eu vou apresentar em seguida, que é precisamente isso, os instrumentos de apoio e incentivo à reabilitação urbana, diria eu que passarão a estar em vigor assim que o processo de delimitação esteja aprovado em reunião de Câmara e em Assembleia Municipal e também publicado em Diário da República. Vou tentar agora ser breve, porque o assunto é um bocado enfadonho quando se fala de impostos, e depois disponibilizo-me para as dúvidas que surjam, mas vou tentar ser breve. Vou perder tempo no primeiro exemplo do primeiro benefício fiscal, porque depois os outros são muito semelhantes, pelo menos no que diz respeito ao procedimento, e vou tentar ser breve e depois, obviamente, estarei disponível hoje e futuramente, através de e-mail ou de outra qualquer forma, de clarificar as dúvidas que possam ficar. O regime jurídico, como já disse, estabelece a necessidade de se definir um quadro de benefícios fiscais, no fundo para incentivar e estimular os privados e os proprietários a reabilitar o seu património. Isto tem sido alvo de alguma evolução ao longo desde a primeira publicação do regime jurídico em 2009 até 2018, na proposta de Orçamento de Estado, onde foram introduzidas novas alterações aos benefícios fiscais, e, portanto, eu diria que tem havido aqui alguma evolução no que diz respeito aos benefícios fiscais, e como está ali sinalizado a vermelho, com exceção dos que dizem respeito ao IVA, que esses se mantêm inalterados desde a primeira publicação e, portanto, ainda hoje se mantém em vigor. E estas pequenas nuances que nós vamos agora abordar nos benefícios fiscais estão relacionadas com aquilo que eu falei no início, que eram os conceitos de reabilitação urbana e reabilitação de edificado, que foi clarificado então no Orçamento de Estado de 2018 que o grosso dos benefícios fiscais se aplica apenas à reabilitação de edifícios e não à reabilitação urbana. Ora, isto é uma nuance que tem uma implicação, diria, significativa nos territórios que são delimitados como áreas de reabilitação urbana. E o exemplo mais fácil de dar é, anteriormente a lei não era muito clara e, portanto, eu podia assumir que a construção nova dentro de uma ARU podia usufruir de todos os benefícios fiscais que estão disponíveis. Hoje em dia, com a clarificação feita em 2018, eu diria que já não é assim, apenas no que diz respeito ao IVA se mantém esse pressuposto, nos restantes já não é assim, como vamos tentar agora ver rapidamente. Portanto, este é vou apresentar agora, no fundo, benefício a benefício, consoante o seu enquadramento legal, porque também é fácil depois para quem quiser consultar. Lá em cima, no cabeçalho, diz qual é o artigo que enquadra cada uma destes benefícios fiscais, mas eles são previstos, diria eu, o grosso, grande parte deles está no Estatuto dos Benefícios Fiscais, no artigo 45 e no artigo 71, e depois a redução do IVA está prevista no próprio Código do IVA, portanto são os três enquadramentos legais para os benefícios. No que diz respeito ao IMI, aquilo que está em vigor é que para edifícios localizados em áreas de reabilitação urbana que sejam reabilitados, há uma isenção por um período de 3 anos do IMI, a contar do ano da conclusão das obras, com possibilidade de ser renovado por mais 5. Portanto, este é o benefício fiscal, é a isenção por 3 anos, com possibilidade de renovação por mais 5. Para
no fundo, um proprietário poder usufruir deste benefício, ele tem que cumprir um conjunto de requisitos e que vão ser semelhantes nos próximos, e daí eu perder mais tempo neste primeiro exemplo. E eles estão ali. Ainda por cima, são requisitos cumulativos. Em primeiro lugar, tem que ser objeto de uma reabilitação de edifícios, portanto, tem que tratar-se de um edifício de uma pré-existência, pode estar em muito mau estado, ou em médio estado de conservação, enfim, já vamos ver, mas tem que ser uma pré-existência. Da sua intervenção tem que resultar uma subida de 2 níveis no seu estado de conservação, e tudo isto também está regulamentado. A Matosinhos Habite tem imensa experiência na avaliação do estado de conservação e na atribuição do estado de conservação antes e depois da obra. E depois também tem que cumprir alguns requisitos em matéria de eficiência energética que estão associados ao sistema de certificação energética dos edifícios, que também já é muito comum hoje em dia em qualquer obra de reabilitação urbana. Portanto, estes são requisitos cumulativos para se poder usufruir deste incentivo. Depois há um procedimento que é mais burocrático entre o pedido de vistoria à Matosinhos Habite, que é quem tem delegado pelo município esta competência, portanto pedir a vistoria, depois é feita uma vistoria antes das obras, e isto é importante também que se diga. Estes processos têm que ser iniciados antes da obra da reabilitação urbana, senão perde-se o direito ao benefício, e depois faz-se a obra, a Câmara, o proprietário comunica e pede a vistoria final para lhe ser atribuído o novo estado de conservação, e depois então a Câmara Municipal comunica diretamente ao Serviço Local de Finanças que cumpre os requisitos e, portanto, passa a ser aplicada a liquidação do IMI como estando isenta durante estes 3 anos. Para ser possível usufruir dos 5 anos adicionais, há também algumas condições de base. A primeira é que seja para habitação própria permanente ou para arrendamento. São estas as 2 funções que são permitidas. Por exemplo, se for uma loja ou se for um serviço, já não é possível. Se for habitação própria permanente e se for habitação arrendada, aí sim podemos ter mais 5 anos de isenção de IMI, sendo que esta prorrogação está sujeita está dependente de uma deliberação da Assembleia Municipal, não é para o caso específico, é para a totalidade do município, mas, portanto, esta deliberação tem também que ser feita. Portanto, este é o primeiro benefício fiscal, é o IMI. O segundo é o IMT, e o procedimento é muito semelhante, e aqui estamos a falar de 2 isenções ao nível do IMT. A primeira é uma isenção na aquisição de imóveis que sejam destinados a reabilitar. Ou seja, eu, se comprar um imóvel aqui na futura área da reabilitação urbana da Senhora da Hora que esteja degradado, e o objetivo da minha compra, da minha aquisição, for reabilitá-lo, eu, depois de fazer as obras e de pedir a vistoria prévia, pedir a vistoria final, cumprir aqueles pressupostos que expliquei, aí sim posso pedir a isenção do IMT e é-me devolvido o IMT que eu paguei a quando da compra. E, portanto, no fundo, aqui a Câmara e a Matosinhos Habite têm que certificar que eu fiz uma obra de reabilitação urbana e que subi os tais 2 níveis de conservação e, portanto, esta é a primeira isenção ao nível do IMT. Mas eu posso comprar e depois posso vender. Ora, eu na primeira transmissão, na primeira venda do imóvel que reabilitei, também, quem o comprar também tem direito a esta isenção de IMT. E, portanto, o pressuposto é exatamente igual, mas na primeira transmissão onerosa do imóvel, quem comprar também terá direito à isenção do IMT, sendo que o pedido de vistoria aí já foi feito por quem comprou e reabilitou, e, portanto, há também aqui depois necessidade de comunicar à Câmara Municipal para poder usufruir deste benefício fiscal. Eu diria também um importante incentivo fiscal é a tributação das mais-valias a uma taxa especial, uma taxa autónoma de 5%. Sabemos, quem já comprou, não é preciso ser investidor, quem já comprou e vendeu uma casa e que realiza algum capital sabe que normalmente vai ser tributado fortemente nas mais-valias, a quando da declaração de rendimentos do IRS. Ora, se estiver dentro de uma área de reabilitação urbana, se subir os 2 níveis, se cumprir todos os requisitos, então eu posso tributar as mais-valias do imóvel a uma taxa de 5%, que é uma redução muito significativa face à taxa média que é praticada neste tipo de atos.
não é não é um incentivo fiscal, mas está no Estatuto dos Benefícios Fiscais. Não percebo muito bem, na altura o legislador entendeu enquadrar as taxas, que são taxas municipais, no Orçamento de Estado. Enfim, nós temos que replicar aquilo que está em vigor, mas também no Orçamento de Estado de 2018 introduziram aqui uma nova normativa que diz respeito às taxas municipais devidas pela avaliação do estado de conservação do imóvel. Ou seja, como disse há pouco, para podermos usufruir dos benefícios fiscais precisamos pedir uma vistoria prévia e uma vistoria final. Isto tem custos em Matosinhos e tem custos em todos os municípios. O que diz o Estatuto dos Benefícios Fiscais é que esses custos passam para 50% daquilo que é devido e que está publicado nos regulamentos municipais. E, portanto, os objetivos, no fundo, eu diria que esta não é muito significativa, mas enfim, vale o que vale, é dinheiro, é poupança e, portanto, também aqui se pode usufruir de uma redução de 50%. Portanto, estes que eu apresentei foram os que estão enquadrados no artigo 45 do Estatuto dos Benefícios Fiscais e que foram alterados em 2018. E houve alguns que se mantiveram do artigo 71, e que já é mais antigo a sua publicação, e que são, estamos a falar de um benefício fiscal que vai até um máximo de 500 euros, também não é muito relevante, mas no fundo é permitir que nós, na nossa declaração de IRS anual de rendimentos, possamos deduzir à coleta 30% dos encargos que tivemos com a obra de reabilitação. Eu, se fiz uma obra de reabilitação, posso pegar no orçamento, nas despesas que tive e deduzir até o máximo de 500 euros com os encargos da reabilitação. Aqui já não são tão exigentes os requisitos, já só precisamos cumprir uma destas condições, ou subir pelo menos 2 níveis no estado de conservação, ou então atingirmos o patamar mínimo do bom, já não é tão exigente do ponto de vista dos requisitos. E também aqui a comprovação do início e da conclusão das obras é da competência da Câmara Municipal, delegada também na Matosinhos Habite. Este é também um benefício fiscal bastante interessante e que procura estimular também o mercado de arrendamento, que, como sabemos, tem fortes restrições e há muito pouca oferta também no mercado de matosinhense e, portanto, há também a possibilidade de tributarmos os rendimentos prediais a uma taxa autónoma também de 5%, muito reduzida, a taxa média creio que é 28%, a taxa normal, se não optarmos pelo englobamento, é 28%, e, portanto, aqui podemos tributar a 5% os rendimentos que tenhamos com, no fundo, os arrendamentos dos nossos imóveis situados dentro de áreas de reabilitação urbana. E, portanto, isto é também um importante incentivo à reabilitação, ao mercado de arrendamento e à reabilitação e que cumprirá também os requisitos que eu há pouco apresentei. E, finalmente, e eu diria que é, não sei, o benefício fiscal que é mais conhecido, que é mais divulgado, que é o mais interessante, por vários motivos. Em primeiro lugar, porque representa uma redução à cabeça numa obra de 17%, que é a possibilidade de tributarmos toda a obra a 6% no IVA e não à taxa normal de 23%. Ora, aqui temos uma redução muito significativa numa obra e, se recordam, eu referi isto no início, no caso da taxa reduzida do IVA, ela é menos restritiva até do ponto de vista conceptual, porque aqui não está enquadrado no Estatuto dos Benefícios Fiscais, mas sim no Código do IVA, e o Código do IVA remete para o conceito de reabilitação urbana e não de reabilitação de edifício. E, portanto, se me perguntarem se uma construção nova dentro de uma área de reabilitação urbana pode usufruir da taxa de IVA a 6%, eu diria que sim. À luz da lei, salvo melhor opinião, eu não sou jurista, mas, enfim, a Câmara Municipal também já tem experiência disto e sabe que é assim. O que está publicado é isto. Não entendo, e aqui já é uma opinião mais pessoal, que seja a melhor opção. Eu acho que também aqui devia aplicar-se apenas à reabilitação de edifício, mas enfim, é só um comentário, é um à parte e, portanto, vale o que vale. No caso, eu diria que qualquer construção dentro de uma área de reabilitação urbana que não precisa de cumprir nenhum dos requisitos que eu apresentei anteriormente, basta apenas pedirem uma declaração à Câmara Municipal que atesta a localização do imóvel dentro da área de reabilitação urbana, pedem depois, tratam diretamente com o construtor, pedem as faturas normais de todo o processo de obra e depois é comunicado ao construtor que
servindo de suporte da declaração que a Câmara emitiu, que está dentro de uma área de reabilitação urbana e, portanto, que se enquadra no artigo 18 do Código do IVA e, portanto, o construtor faturará a 6% todo, e aqui falamos de materiais e de mão de obra, falamos da globalidade da empreitada e, portanto, aqui basta apenas a tal declaração e depois, tratando diretamente com o empreiteiro, solicitar-lhe que emita as faturas à taxa reduzida de 6%, e depois não há mais, o procedimento é simples, é tão simples como isto, e portanto é por isso que eu também digo que é aquele que é mais conhecido, porque é o menos burocrático também. E portanto estes são os incentivos fiscais que estão disponíveis a partir do momento em que as áreas de reabilitação urbana são publicadas. Como disse, há toda uma série de regulamentação que enquadra todos estes conceitos e requisitos que eu estive a explicar e, portanto, a Matosinhos Habite e a Câmara também já dominam bastante bem e têm até um balcão específico no balcão de atendimento ao município de apoio à reabilitação urbana. Todas as dúvidas que possam ter, existe atendimento específico à reabilitação urbana do balcão de atendimento e, portanto, eles estão também habilitados a responder. Só para acrescentar aqui esta informação que é importante, estamos a falar de 5 níveis de conservação, de estado de conservação dos edifícios, portanto nós temos que subir 2. Isto aplica-se no fundo aos edifícios que estão em péssimo e mau ou em médio estado, são aqueles que podem subir pelo menos 2 níveis e, portanto, tudo isto está também regulamentado e é prática corrente. E termino apenas com uma síntese, no fundo, do processo burocrático que expliquei há pouco, que começa com o pedido de instrução do processo camarário, ou seja, o proprietário vai à Câmara, diz que comprou um imóvel e que quer reabilitar e, portanto, pede a vistoria inicial. Depois a Câmara ou a Matosinhos Habite analisa o processo com a prévia deslocação para atribuir o estado de conservação antes da obra. Depois é feita a obra, o promotor executa a obra da reabilitação, comunica depois ao município ou à Matosinhos Habite que a obra está concluída, que se desloca novamente para lhe ser atribuído o estado de conservação final, para assim poder então usufruir da grande parte dos benefícios fiscais que eu anteriormente apresentei, com exceção do IVA, e depois isto é sempre tratado diretamente entre a Câmara Municipal e o Serviço Local de Finanças. Não é o proprietário que tem que pedir a isenção do IMI ou a isenção do IMT, é sempre entre a Câmara Municipal e o Serviço Local de Finanças que é tratado este procedimento. E, portanto, é depois atribuído o processo, o benefício fiscal em questão. Podemos pedir 1, podemos pedir 2, podemos pedir todos, desde que cumpramos os requisitos apresentados. Pronto, e muito obrigado pelo vosso tempo. Ai não, peço desculpa. Falamos de incentivos fiscais e eu esqueci-me também, este é mesmo o último slide, mas que pode ser também importante e não vou perder muito tempo, que é, e também foi dito no início pela Presidente de Câmara, que é, para além dos incentivos fiscais, que ficam disponíveis e automaticamente, assim que seja publicada a área da reabilitação urbana, há também, já há muitos anos, um conjunto de programas e instrumentos de incentivo à reabilitação. Programas financeiros, instrumentos financeiros, alguns com certeza já ouviram falar, o IFRU 2020, por exemplo, que é um instrumento, um crédito bancário bonificado para obras de reabilitação urbana, o programa Casa Eficiente, há também na política de habitação, e foi falado aqui no primeiro direito, a possibilidade de acedermos a financiamento para reabilitarmos as nossas residências e, portanto, há sempre novidades a aparecer, mas a mensagem principal é que, para além dos benefícios fiscais, há também um conjunto bastante alargado de instrumentos de apoio financeiro e de incentivo à reabilitação urbana. E agora sim, este era o último, resta-me agradecer o vosso tempo e a oportunidade. Não tens o e-mail? Ok. Não. Muito bem, agradecer então esta explicação exaustiva do Daniel, mas eu acho que todas as informações que foram transmitidas são importantes, não só para esta questão da área de reabilitação urbana, mas também estas linhas de apoio que foram já apresentadas pelo Governo. Como foi dito pela Sra. Presidente, nós temos aqui na sala alguns elementos dos serviços municipais, temos também o Executivo da União de Freguesias, alguns elementos da Matosinhos Habite, mas também temos participantes que fizeram a inscrição prévia e, como tal, neste momento abrimos aqui um espaço para se fazer aqui algumas questões ou alguns comentários, mas lembro que esta apresentação
será disponibilizada no dia da manhã nas plataformas normais, nomeadamente o site e as redes sociais. Por isso também poderão fazer uma análise muito mais cuidada em casa e poderão depois enviar os vossos contributos através dos e-mails que estão disponíveis no site quer da Câmara, quer da Matosinhos Habite, mas se calhar mais orientado para a Matosinhos Habite, poderão dessa forma fazer os vossos comentários ou levantar as vossas questões que depois terão resposta. Mas dando então aqui a oportunidade a quem fez a inscrição prévia, não sei se teremos aqui alguém interessado. Se o tivermos, a única condição é mesmo dirigir-se ali àquele micro e já estou a ver ali, muito bem, pode-se aqui do micro, se faz favor. Há aqui só uma regra, que é dizer o primeiro e o último nome e a partir daí o microfone é seu. Muito bem. O meu nome é Miguel Braga da Cruz e queria colocar duas questões. A primeira, pedir ao Dr. Daniel que elaborasse um bocadinho mais nos motivos de exclusão das zonas urbanas em consolidação relativamente aos incentivos fiscais, porque não sendo normalmente áreas densamente edificadas, por vezes são áreas que precisam de muita de captação de investimento de forma tão importante como as áreas a reabilitar, porque por estarem em consolidação muitas vezes são muito maltratadas e com um grau de incerteza também igualmente grande. E, portanto, por vezes parecer-me-ia útil não excluir liminarmente e algumas delas considerá-las. Em segundo lugar, fazer uma pergunta prática, que é uma pergunta que nós recebemos de muitos investidores, nomeadamente investidores estrangeiros, quando começam a equacionar os benefícios fiscais e, em particular, o IVA. Existe algum mecanismo que permita dar conforto a quem vai fazer um investimento e está a fazer a sua avaliação na garantia de obtenção da isenção do IVA? Portanto, um investidor que equaciona um investimento, normalmente, e não quer correr riscos, normalmente inicia o processo com a elaboração de um PIP. O PIP dá-lhe a garantia daquilo que ele poderá considerar em termos de construção. Mas em termos de benefícios, e sendo que o IVA é o que tem a maior expressão, existe algum mecanismo a que ele possa recorrer no sentido de obter o conforto prévio ao início do processo de construção, de que terá elevada probabilidade de conseguir ter a isenção do IVA e 17% num investimento, para um particular ou para um investidor institucional é sempre muito dinheiro. Muito obrigado. Não sei se temos assim mais algum interessado, senão passaríamos aqui à parte das respostas. Posso? Obrigado pelas questões. Começo se calhar pela segunda, que pelo menos para mim é mais simples e objetiva. Quer dizer, essa garantia ou esse conforto necessário no caso do IVA, eu acho que ele existirá assim que esteja delimitada a área de reabilitação urbana e o promotor ou o investidor possa pedir a tal declaração que atesta a localização do imóvel. O imóvel, neste caso o terreno, se for o caso, e edifício pré-existente, o que for. Essa eu diria que é a garantia máxima que se poderá ter. Agora, eu depois do ponto de vista processual, daquilo que é a Câmara Municipal, dos processos que implementa, eu acho que não há nenhum problema, estando esta declaração emitida, porque no fundo a declaração vai só atestar que aquele imóvel se localiza dentro de uma área de reabilitação urbana e, portanto, o que diz a lei é que se estiver dentro de uma área de reabilitação urbana, e no caso específico do IVA, não estando sujeito àqueles outros requisitos que eu apresentei, enquadrando-se no tal conceito de reabilitação urbana, que, como também tentei explicar, é um conceito mais abrangente, e não existindo, que eu saiba, posso estar enganado, mas também o arquiteto Luís Verrance também me poderá ajudar se for o caso, não havendo nenhum tipo de restrição conceptual àquilo que está na lei,
No caso do IVA, o que se aplica é isso e, portanto, a declaração bastará para dar esse tal conforto ao investidor ou ao proprietário para... Exatamente. Não há pressupõe nenhuma juízo interação. discricionário. Exatamente. Não há nenhum juízo discricionário depois, uma vez atestada que está nessa área, é algo objetivamente previsto, seguimento é documental, é um suporte documental. Sim, até porque depois, eu diria, a Câmara Municipal, a partir da emissão da declaração, já fica afastada do processo, porque depois é entre o promotor e o construtor. E as finanças, obviamente, que o construtor depois tem as suas declarações de IVA e quanto muito poderão ser pedidos esclarecimentos ao construtor, dizendo, mas porquê é que os senhores faturaram a 6%? Bom, está aqui a declaração que atesta que estamos dentro de uma área de reabilitação urbana e, portanto, foi por isso que faturamos a 6%. Portanto, o procedimento está salvaguardado, espero eu. Eu, pelo menos, desconheço em Matosinhos ou em outro sítio qualquer que tenha existido problemas desse género, mas, sim, estamos sempre abertos a algumas novidades e, portanto, mas eu, de facto, eu não conheço. Relativamente à primeira questão, é uma questão, a mim, enquanto técnico desta área, me interessa bastante e que gosto de discutir, e eu acho que, no fundo, a perspectiva é porque é que estamos a olhar apenas ou focar-nos exclusivamente em territórios que já estão mais consolidados e que, do ponto de vista até da sua urbanidade, estão, diria eu, mais ou menos estabilizados e não olhamos para outros territórios que têm algum potencial, que necessitam de expansão, de colmatação, enfim, de alguma qualidade que atualmente não existe. Eu acho que há aqui alguns fatores que nos permitem responder a esta questão, e no caso específico de Matosinhos e da Senhora da Hora, que é um território que é bastante difuso, ao contrário do Porto, portanto há ainda aqui em algumas parcelas esta matriz muito rural, mas que nós, mesmo essa matriz rural, procuramos não deixar de lado. Nós vamos atrás daquilo que entendemos ser o objetivo principal deste instrumento de planeamento, que é as zonas urbanas com algum tipo já de identidade e de história que nós queremos, no fundo, ajudar ou estimular a reabilitar, porque achamos que o mercado resolverá grande parte destas áreas maiores de expansão e, diria eu, uma maneira de fazer cidade mais tradicional e que não está tão apegada ao lugar a que estamos a tratar e também, e com isto, privilegiar essencialmente a reabilitação do património que ainda possa ter alguma valia e que interesse preservar, porque sabemos bem, e Matosinhos também sofreu bastante com esse fenómeno de olharmos para um edifício que já existe, deitá-lo abaixo, construir novo, ou deixar a fachada e construir tudo novo, e portanto, com este processo, e subindo a Sércia, com este processo vai-se perdendo aquilo que é a identidade de cada um destes pequenos núcleos, que ainda existem num concelho metropolitano, ou seja, é um concelho de matriz rural, mas que é um concelho metropolitano hoje, e portanto tem forte pressão também da dinâmica imobiliária. E, portanto, aqui o objetivo é fugir, no fundo, a esta lógica mais de expansão urbana mais corrente e focarmos nos aglomerados que são de reminiscência mais antiga, histórica e que interessa preservar. E nós, olhando, por exemplo, no caso de São Mamede em Festa, nós tentamos fazer isso. Obviamente que apanhamos sempre ali alguns terrenos e que estão expectantes e que podem ser edificados, mas o objetivo era olhar para a cidade de São Mamede e perceber onde é que está o centro de São Mamede. São Mamede cresceu aqui porque há uma história que está ligada à ferrovia, que está ligada a muitas outras coisas e que interessava, no fundo, preservar e incentivar que aquele património, dentro do possível, se vá mantendo e se não vá alterando significativamente. Eu queria complementar dizendo o seguinte, a mesma questão se pode colocar, estes são áreas expectantes e, portanto, precisam de investimento, quer privado, quer público, para se consolidarem. Ou mesmo, embora com outro pressuposto, ou mesmo uma reflexão se pode fazer em torno das auges, áreas de gênese ilegal que foram construídas e que poderiam ser incluídas aqui ou não. E até poderia haver um conceito em que fosse todo o concelho, também podia. Há concelhos que são totalmente ARUs. A questão é que, para nós dirigirmos o investimento público para requalificação e acompanharmos esta renovação que estas áreas trarão, não podemos, sob pena de não ser nada diferenciador, não podemos alastrar muito. É claro que, idealmente, as aldaques deveriam ser consideradas, as auges deveriam ser consideradas, mas depois nós já estamos perante um cenário em que a própria manutenção do espaço público absorve uma boa parte do orçamento do município e nós não podemos depois tratar
de uma forma homogénea todo o território. E as audacs têm, por si, pelas características que apresentam e pela potencialidade de proveitos que traz, já gera uma atração à parte da reabilitação urbana. Portanto, nós entendemos que importante é somar instrumentos de planeamento e de gestão do território, dispersando-os e fazendo com que todas as parcelas possam ter algo que as torne mais atrativas e não sobrepor os incentivos. Se me permite só, e vai muito na linha disto que acaba de dizer a Sra. Presidente, é que eu acho que nós devemos entender o caso da Sra. Dora e todos os outros em que estamos a trabalhar como uma discriminação positiva e não olhar para o restante território como sendo discriminado negativamente. A perspectiva é exatamente a contrária. Se não delimitarmos áreas de reabilitação urbana, no fundo aplicam-se as regras iguais a todos. É pacífico. Nós aqui queremos distinguir positivamente alguns territórios que a Câmara entende que estão a ficar, se calhar, um bocadinho para trás. Ou porque as parcelas já são muito estreitas, com lotes compridos, e, portanto, já, se calhar, não cumprem aqueles padrões muito atuais de modernidade, mas, portanto, a contrapartida é, vamos procurar manter isso, dando-lhes, então, todos os incentivos que existem. É esta um bocadinho a lógica, é discriminar positivamente estes territórios em detrimento dos outros, ou seja, nos outros entendemos e achamos que a dinâmica urbanística que existe vai continuar o seu trabalho. E, obviamente, há também um trabalho importante do ponto de vista do município, que é um trabalho exaustivo e complicado, que é de requalificar o espaço público, contribuir para a melhoria das infraestruturas, dos equipamentos, ou seja, há aqui uma política e uma prática de planeamento que é exigente num concelho como Matosinhos e que tem que ser continuada. Não vamos... Esta política aí sim, não olha só para as áreas de reabilitação urbana, olha para todo o território e procura, dentro das possibilidades financeiras também que o município tem, ir melhorando essa paisagem urbana. Espero ter respondido. Muito bem, não sei se existe assim mais alguma questão. Se não tivermos mais nenhuma questão, fica aqui o convite para quem quiser estar ou acompanhar a sessão de quarta-feira. Será direcionado para a Fita, Lavra e Santa Cruz do Bispo, a ter início às 8h30. Para quem quiser estar no auditório de Lavra, deve fazer a inscrição prévia. Para quem quiser estar no conforto de casa, pode acompanhar através das redes sociais. Muito obrigado e até à próxima. Obrigado.